Você já acordou no meio da noite, com o coração acelerado, assustado por um sonho que parecia real demais? Um sonho que não sai da sua mente, que te deixa inquieto, como se Deus estivesse tentando te avisar de algo importante, algo urgente? Muitas vezes, esses sonhos chegam como um sussurro na escuridão, carregados de medo, de presságios, ou até de dúvidas que parecem querer te paralisar. Você já sentiu isso? Já se perguntou se aquele sonho estranho é só fruto da sua imaginação ou se, na verdade, é Deus tentando falar com você? Hoje, quero que você entenda uma coisa muito importante. Esses sonhos podem ser um chamado de Deus, um alerta divino para a sua vida. Ignorar essa voz pode significar perder a direção, a proteção e a paz que Ele quer te dar. Um sonho que parece mais do que um simples devaneio da mente cansada. Talvez você tenha visto imagens confusas ou sentiu emoções intensas, como medo, alegria ou até mesmo um chamado para mudar algo na sua vida. E eu quero que você saiba, esses sonhos não são por acaso. Na Bíblia, vemos que Deus usou sonhos para falar com pessoas comuns, como você e eu. Lembra de José, aquele jovem que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos? Foi em um sonho que Deus revelou a ele o caminho para se tornar uma grande bênção para o Egito e para o mundo inteiro. Gênesis 37 e 41. Ou Daniel, que interpretava sonhos cheios de mistérios, revelando o que estava oculto no coração de reis e nações. Daniel 2. Esses sonhos eram sinais, mensagens que vinham de Deus para guiar, advertir, consolar. Mas eu sei que no nosso dia a dia, nem sempre é fácil entender o que Deus está tentando nos dizer. Vivemos tempos de tantas dúvidas, de incertezas, de medos que assombram o nosso coração. E às vezes, quando Deus fala em sonho, nossa alma fica inquieta porque o mundo ao redor está agitado demais. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para essa possibilidade. Que Deus não está distante, nem muda a forma como fala conosco, mesmo que seja através de sonhos que pareçam difíceis de entender. Porque Deus não quer apenas que você sonhe, Ele quer que você acorde para a vida que Ele tem preparado para você. Você já parou para pensar que o segredo oculto por trás de cada sonho pode ser uma revelação de amor, misericórdia e direção para o seu caminho? Hoje, juntos, vamos caminhar por essas verdades, encontrando paz e sabedoria para aplicar no seu dia a dia. Mas antes, eu te peço, se você quer fortalecer sua fé, receber consolo para suas lutas e aprender a ouvir Deus em cada detalhe da sua vida, se inscreva agora no canal Sabedoria Divina. Aqui, você encontrará palavras que edificam, revelações que transformam e um abraço espiritual para o seu coração. Vamos juntos nessa jornada de fé e revelação? Nem todo sonho vem de Deus, mas quando vem, ele muda tudo. Você já teve um sonho tão vívido, tão forte, que ficou com ele na cabeça o dia inteiro? Como se aquilo tivesse um peso, um sentido mais profundo. E aí você se pergunta, será que foi só coisa da minha cabeça? Ou será que Deus está tentando me dizer algo que eu ainda não entendi? A verdade é que muitos cristãos têm sonhos enviados por Deus, mas não reconhecem. Por quê? Porque estão distraídos, cansados, sobrecarregados pela rotina. Porque esqueceram que Deus ainda fala. E quando Ele fala com propósito. A palavra de Deus é clara. Deus fala de um modo, sim, 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens. Jó 33, 14 a 15. Esse versículo é uma chave. Deus fala, mais de uma vez, mas o homem não atenta, ou seja, não percebe, não presta atenção. Está dormindo também espiritualmente. E o que acontece quando Deus fala e a gente não ouve? Muitas vezes, Ele insiste, e o sonho se repete,
ou vem com imagens tão marcantes que a gente acorda inquieto, incomodado, às vezes até com medo. Outras vezes, o Senhor silencia e deixa que a vida nos mostre aos poucos o que Ele tentou nos dizer enquanto dormíamos. E aqui está algo muito sério que precisamos considerar. Deus fala, mas o inimigo também tenta confundir. Você sabia que a Bíblia mostra que nem todo sonho vem de Deus? No livro de Jeremias, Deus repreende profetas falsos que inventavam sonhos para enganar o povo. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Jeremias 23, 25. Ou seja, até os sonhos podem ser usados para iludir. É por isso que precisamos do discernimento espiritual. Precisamos orar. Precisamos da palavra. Deus nunca vai nos mostrar algo em sonho que vá contra os princípios da sua verdade. Ele pode nos confrontar, sim. Pode nos corrigir. Mas nunca vai nos afastar da graça, da fé, da cruz de Cristo. Agora, presta atenção em algo que muita gente ignora. Deus pode usar até sonhos estranhos para nos proteger. Um sentimento de peso, de desconforto, pode ser um alerta, um aviso, um chamado ao arrependimento ou uma preparação para algo que virá. Ele mostra o que está por trás das cortinas espirituais. E muitas vezes, o que parece confuso na superfície é uma revelação profunda esperando ser decifrada na oração. Você se lembra de quando o anjo apareceu a José, marido de Maria, em sonho? E sendo por divina revelação avisado em sonhos, retirou-se para as regiões da Galileia. Mateus 2:22. O que teria acontecido se ele ignorasse esse sonho? Talvez a história de Jesus tivesse tomado outro rumo. Mas José ouviu, obedeceu, entendeu que Deus estava falando e agiu. Essa é a diferença entre viver guiado por Deus e viver perdido nas dúvidas. Meu irmão, minha irmã, Deus ainda fala em sonhos, mas você precisa aprender a ouvir, a discernir, a levar a sério o que Ele está tentando te dizer quando o mundo silencia e só o Espírito Santo permanece falando. Não guarde mais seus sonhos na gaveta da mente. Não diga, foi só um sonho quando pode ter sido uma revelação. Anote. Ore. Pergunte a Deus o que Ele quer que você entenda. Se você buscar com fé, Ele vai te mostrar. E lembre-se, o mesmo Deus que falou com Daniel, com José, com os profetas, quer falar com você. Porque Ele te ama. E Ele sabe que às vezes, só no silêncio da madrugada é que conseguimos ouvi-lo. O erro silencioso que impede muitos de ouvirem a voz de Deus nos sonhos. Agora eu quero que você pense em algo sério. Quantas vezes você já sonhou com algo estranho, simbólico, talvez até perturbador, e no momento em que acordou, simplesmente ignorou? Talvez você tenha dito: "Ah, foi só coisa da minha cabeça. Não quero pensar nisso agora. Foi só um pesadelo bobo." Ou então, se distraiu com o celular, com as obrigações do dia, com as vozes do mundo, e a voz de Deus se perdeu no meio do barulho. Esse é o erro silencioso que impede muitos cristãos de ouvirem a direção de Deus. Desprezar os sinais que Ele envia no silêncio da madrugada. A Bíblia diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2:14. Ou seja, se estivermos apenas com os olhos da carne, sem discernimento espiritual, vamos continuar achando que tudo é coincidência, imaginação, loucura. E não vamos ouvir a voz do Espírito. Mas tem algo mais sério aqui. Quando uma pessoa despreza os sonhos espirituais que Deus envia, ela está desprezando o cuidado dele. Está fechando a porta para uma revelação que poderia evitar sofrimento, confusão ou até mesmo destruição. Sabe aquele sonho que te deixou desconfortável? Aquele que parecia um aviso? Pode ter sido Deus te dizendo: "Filho, cuidado com essa decisão.
Filha, fuja desse caminho. Eu estou te mostrando o que os teus olhos não estão enxergando. E quando você ignora, o risco é continuar andando no escuro, achando que está tudo bem, quando, na verdade, há um abismo à frente. Esse erro é ainda mais perigoso quando alimentado por um coração endurecido que não quer mais ouvir. Um coração que diz: Deus não fala mais assim. Ou pior, eu não mereço ouvir Deus. Quantos hoje vivem nessa prisão? Mas escute o que diz a palavra. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Jeremias 33, 3. Deus não está calado. Ele ainda fala, mas Ele quer um coração sensível, atento, quebrantado. Você quer ouvir Deus nos sonhos? Então, aqui vai algo profundo e prático. Você precisa cultivar um ambiente espiritual que favoreça a revelação. Não dá para dormir assistindo coisas que entristecem o Espírito Santo e esperar que o Senhor fale durante a noite. Não dá para encher a mente de medo, raiva, pecado não confessado e depois querer ouvir a voz doce de Deus nos sonhos. Precisamos limpar o altar. Precisamos preparar o ambiente do coração. Antes de dormir, ore. Peça ao Espírito Santo que fale com você, se for da vontade dele. Declare a palavra. Consagre sua mente. Confesse seus pecados. Diga como o jovem Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. E mais, tenha sempre à mão um caderno ou bloco de notas no celular para anotar o que lembrar ao acordar. Isso mostra a Deus que você está prestando atenção, que você valoriza o que Ele está te mostrando. A falta de atenção, a pressa, a negligência espiritual, tudo isso apaga a voz de Deus. Mas quando o coração está sensível, mesmo os sonhos mais estranhos podem se tornar mensagens poderosas de transformação. E aqui vai um exemplo real. Conheci uma mulher que estava se afastando da fé. Estava envolvida em um relacionamento destrutivo, escondido da família, e já não orava como antes. Numa noite, ela sonhou que estava dirigindo sozinha numa estrada deserta e de repente o carro dela despencava num penhasco. Ela acordou em pânico. No começo, achou que era só um pesadelo, mas algo no coração não deixava esquecer. Dias depois, em oração, ela entendeu. Aquilo era um alerta de Deus sobre o caminho que estava trilhando. Era Ele dizendo: Volta, filha, antes que seja tarde. Ela terminou aquele relacionamento, voltou para a igreja e hoje testemunha como Deus a alcançou em um momento em que ninguém mais conseguia falar com ela. Só o Espírito Santo, em sonho. Meu irmão, minha irmã, não ignore os sinais. Deus está falando. Mas você precisa parar e ouvir. Enquanto você dorme, há uma guerra invisível sendo travada. No capítulo anterior, falamos sobre como muitos desprezam os sonhos por falta de atenção e sensibilidade espiritual. Agora, eu quero te levar ainda mais fundo, para um lugar onde poucos têm coragem de olhar. O campo de batalha invisível que se forma enquanto você dorme. Sim, existe uma guerra acontecendo à noite. Mesmo quando tudo está em silêncio, mesmo quando a casa está em paz, mesmo quando seus olhos se fecham, o mundo espiritual não dorme. A palavra de Deus revela isso com clareza. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Esse versículo é um alerta direto. Vigiai. Mas como vigiar dormindo? Parece contraditório, não é? A resposta está no espírito. Nosso corpo descansa. Mas o nosso espírito, quando alimentado, permanece conectado com o Senhor, sensível à voz do Espírito Santo, mesmo em meio ao sono. Agora imagine isso. Você está dormindo em sua cama. Aparentemente, tudo está em paz.
Mas no mundo espiritual, é como se sua alma estivesse em uma casa no meio da noite, com portas e janelas. Se você orou, se consagrou, se cobriu com a palavra, as janelas estão trancadas, as portas seladas com a presença de Deus, e anjos estão ao redor guardando. Mas se você foi dormir com o coração carregado, com pensamentos impuros, com mágoas, com pecado oculto, é como se algumas janelas estivessem entreabertas, como se a porta estivesse só encostada. E o inimigo, astuto como é, sabe exatamente por onde entrar. Não estou dizendo isso para gerar medo, mas para despertar. Porque o mundo espiritual não é um conto de fadas. É uma realidade. E os sonhos, muitas vezes, são reflexos diretos dessa batalha invisível. Você já teve aquele tipo de sonho onde sente que algo está te perseguindo, te sufocando ou te observando? Onde tudo parece escuro, confuso, e você acorda exausto, como se tivesse lutado a noite inteira. Isso pode ser um reflexo de uma guerra espiritual acontecendo na sua alma. Mas aqui está a boa notícia. Em Cristo, nós não estamos desprotegidos. O mesmo Deus que falava com Daniel, com José, com Paulo, é o mesmo que envia anjos para guardar os que o temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. Mas para isso, você precisa viver em vigilância, não apenas durante o dia, mas também ao dormir. Antes de deitar, pare tudo por alguns minutos. Fale com Deus. Peça para Ele sondar o seu coração. Libere perdão. Confesse o que está escondido. Peça proteção. E, principalmente, entregue os seus sonhos ao Senhor. Diga com fé: Senhor, se quiseres falar comigo esta noite, eis-me aqui. Abra o meu coração. Que nenhum espírito estranho toque na minha mente. Que só tua voz reine enquanto durmo. Isso é vigilância espiritual. Isso é viver com o coração sensível e a mente protegida. Há um episódio pouco comentado na Bíblia que ilustra isso de forma poderosa. No livro de Juízes, capítulo 7, Gideão está para enfrentar uma batalha contra os midianitas. E Deus manda ele descer ao acampamento do inimigo à noite, em silêncio. Lá, Gideão ouve 2 soldados inimigos conversando sobre um sonho. Um deles diz: Eis que tive um sonho. Um pão de cevada rolava contra o arraial dos midianitas e vinha até uma tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e a tenda caiu. Juízes 7:13. E o outro responde: Isto não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas nas mãos dele. Olha só, Deus revelou a vitória de Gideão ao inimigo por meio de um sonho. O próprio inimigo teve que reconhecer a mão de Deus agindo. Gideão ouviu aquilo e se encheu de fé. Percebe a profundidade disso? Quando você está em vigilância, até os seus inimigos reconhecem que Deus está agindo ao seu favor. Mas quando você está espiritualmente distraído, qualquer vento te derruba, qualquer pesadelo te atormenta, qualquer dúvida te paralisa. Por isso, a vigilância espiritual é mais do que uma prática, é um estilo de vida. Você não precisa mais dormir com medo. Você precisa dormir em guerra, em paz e coberto pela presença de Deus. Antes de dormir, você tem fechado as janelas espirituais ou deixado brechas para o inimigo entrar. Quando Deus usa um sonho para restaurar uma alma ferida, depois de tudo que falamos, talvez você esteja pensando: mas e se eu já perdi tantos sonhos? E se eu desprezei os avisos que Deus me deu? Será que ainda dá tempo de voltar e ouvir a voz dele? Sim, dá tempo. E eu quero te provar isso agora, com uma história real, que ainda hoje me emociona toda vez que lembro. Era uma mulher simples, cristã desde a juventude, mas marcada por muitas dores. Aos 40 anos,
Ela já havia passado por 2 divórcios, enfrentado depressão severa e tinha um filho envolvido com drogas. A fé dela estava por um fio. Ela dizia: "Eu oro, mas parece que o céu está de bronze. Eu não ouço Deus. Eu não vejo mudança. Será que Ele ainda me ama?" Talvez você também já tenha pensado isso, mesmo que em silêncio. Mas escute, Deus nunca desiste dos seus filhos, mesmo quando tudo parece perdido. Ele encontra um jeito de falar, e foi o que aconteceu com ela. Certa noite, sem esperar nada, ela teve um sonho. Ela estava num lugar escuro, como uma floresta densa. Estava sozinha, com os pés descalços, andando sem rumo. Ao longe, viu um clarão, como uma fogueira acesa. Quando se aproximou, viu uma mesa de madeira no centro daquela luz. E sentado à mesa, havia um homem com vestes brancas, escrevendo num livro. Ela se aproximou e perguntou com medo: "O que o Senhor está escrevendo?" E ele respondeu: "Estou escrevendo tua história. Não terminou ainda." Ela acordou chorando. Aquela frase, "não terminou ainda", ficou ecoando na alma por dias. Naquela semana, ela buscou ajuda espiritual. Voltou a congregar. Pediu perdão a pessoas que havia magoado. Reatou laços com a família. Começou a orar de novo com sinceridade. E sabe o que aconteceu? Poucos meses depois, o filho dela aceitou Jesus. Largou os vícios, foi liberto. Ela se tornou intercessora em sua igreja. E hoje, aquela mulher que achava que Deus não falava mais com ela, é usada por Deus para interpretar sonhos e consolar vidas. Tudo começou com um único sonho, com uma única frase de amor. Não terminou ainda. Agora ouça com atenção. O inimigo quer te fazer acreditar que seus erros cancelaram os planos de Deus. Mas a palavra diz o contrário, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Ele ainda te chama. Ele ainda te vê. E se Ele quiser, vai usar os sonhos para restaurar o que foi quebrado dentro de você. A pergunta é: você está disposto a voltar o coração para Ele? Talvez você esteja como aquela mulher, andando em uma floresta escura, sem direção. Mas existe uma mesa acesa, preparada para você. Existe um livro sendo escrito, e o autor da sua história ainda não fechou a caneta. E ele diz: "Hoje, volta, fala comigo, dorme em paz. Eu quero te visitar de novo." Você percebe o amor nisso? Os sonhos não são apenas códigos ou visões misteriosas. Eles são expressões do cuidado de um pai que te ama tanto, que prefere te acordar com um alerta, do que te deixar seguir para a destruição. Mas também são mensagens de consolo, de esperança, como no caso de José, no Egito. Lembra? José estava no fundo do poço, vendido como escravo, esquecido na prisão. Mas mesmo ali, Deus falava com ele por sonhos. E foi por causa de um sonho, que ele interpretou corretamente, que o Senhor o tirou da prisão e o colocou no palácio. Ou seja, um sonho pode ser o portal entre o teu deserto e o teu destino. Não subestime mais os sonhos. Não ache que Deus já se calou. Ele está apenas esperando você se calar por dentro, para Ele poder falar. Quando o sonho é um alerta, e você insiste em ignorar, você se lembra da mulher que teve um sonho e foi restaurada por Deus? Aquela história nos aqueceu o coração. Mas agora, precisamos falar de algo mais sério, mais urgente, porque nem todo sonho vem de Deus. Nem todo sonho é apenas uma confusão da mente. Alguns sonhos são ataques, outros são avisos, e outros ainda são sinais de que há algo errado dentro de nós. Sim, isso pode soar duro, mas é melhor uma verdade dura que salva do que uma mentira suave que nos destrói. O apóstolo Paulo escreveu: "Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal." 1 Tessalonicenses 5:21-22. Isso vale também para os sonhos. Muitas pessoas me dizem: "Pastor,
Eu sonho toda semana que estou em um cemitério. Sonho que estou tendo relações com alguém estranho. Sonho que estou caindo, fugindo, sendo sufocado. Sonho com o mesmo lugar escuro, as mesmas vozes, como se estivesse preso. E sabe o que é mais assustador? Elas se acostumaram com esses sonhos. Acham que é normal. Acham que é só coisa da cabeça. Mas deixa eu te dizer algo com todo o amor. Há sonhos que são resultado de contaminação espiritual. Portas abertas, pecados escondidos, laços não quebrados, heranças espirituais não tratadas. Lembra o que falamos antes? O mundo espiritual não dorme, e se a mente é como uma cidade, o sono é o momento em que os portões se abrem. Se a cidade está guardada, com oração, vigilância e pureza, o rei pode entrar e falar. Mas se os muros estão quebrados, o inimigo encontra caminho livre para semear medo, culpa, confusão e até influências demoníacas. Sim, o inimigo pode semear no sono aquilo que ele não conseguiu infiltrar no seu dia. Porque no sono, você está vulnerável. E se a alma estiver ferida, se os pensamentos estiverem sujos, se o espírito estiver fraco, ele encontra espaço. Jesus foi claro quando disse: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Mateus 12, 43 a 44. Percebe o detalhe? O espírito maligno chama o corpo da pessoa de minha casa, porque de alguma forma ele encontrou permissão, brecha, legalidade. E muitas vezes essa permissão é renovada no sono, por meio de pensamentos impuros, pactos feitos em palavras, ressentimentos guardados, pornografia, mágoas, práticas ocultas ou até heranças espirituais não quebradas. Esse é um alerta sério, mas também é uma oportunidade de libertação. Você não precisa mais aceitar sonhos que te oprimem. Você não precisa mais se acostumar com pesadelos, repetições, cenas sujas, vozes que te acordam no meio da noite. Jesus quer te libertar completamente, inclusive nos seus sonhos. Mas para isso, você precisa fazer uma limpeza, uma faxina espiritual. Comece examinando a sua vida. Há pecado não confessado? Há mágoas que você ainda guarda? Há conteúdo impuro que você consome antes de dormir? Há alianças espirituais do passado que ainda não foram quebradas? Seja sincero. Deus não busca perfeição. Ele busca a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Quando você começa a tratar essas áreas, quando você se entrega de verdade, quando você fecha as portas e sela sua mente com a palavra de Deus, os sonhos mudam, a atmosfera muda, o espírito se fortalece. Muitos que viviam oprimidos por sonhos impuros passaram a ter visões celestiais. Outros começaram a ouvir direções claras de Deus durante a noite. Outros ainda simplesmente passaram a dormir em paz, depois de anos sem descanso. Isso é libertação. Isso é o que o Espírito Santo quer fazer com você. Mas é preciso romper com a indiferença. Com o "isso não tem nada a ver". Tem a ver, sim. Se você sente que Deus está te chamando, se seus sonhos têm te incomodado, se você acorda pesado, com medo, com confusão, é hora de agir, de buscar libertação, de vigiar. E, acima de tudo, de pedir a Deus que purifique sua mente, sua alma e seu espírito. Antes de dormir, ore com autoridade. Consagre seus pensamentos, repreenda todo espírito contrário e declare: minha mente pertence a Cristo. Você tem se acostumado com sonhos que te perturbam? Ou vai permitir que Deus limpe completamente seu interior? Quando o sonho vira direção e a direção vira paz. Depois de tudo que falamos aqui, talvez você esteja se sentindo entre dois mundos. De um lado, o medo de tudo que foi revelado,
Os sonhos como sinais, alertas, correções, até mesmo ataques espirituais. Mas do outro, um chamado sutil, doce, dizendo: vem, eu quero falar com você. E é aqui que Deus quer te levar. Não para o medo, mas para a intimidade. Não para a culpa, mas para a restauração. Não para a confusão, mas para a direção. Sim, os sonhos podem ser assustadores quando não entendemos, mas quando o coração está entregue, a mente limpa e o espírito aberto, os sonhos passam a ser cartas do céu. Pense nisso por um instante. Dormir com a alma tranquila. Ser visitado em sonhos com mensagens de Deus. Acordar com respostas que você esperava há semanas. Ter visões que te mostram o próximo passo. Sentir que não está sozinho nem no sono. Isso é possível. Isso é bíblico. E isso é para os filhos que o Pai ama. A Bíblia está cheia de histórias assim. Lembra de José, o marido de Maria? Ele foi avisado em sonho para não abandonar Maria. Depois, em outro sonho, foi orientado a fugir para o Egito com o menino Jesus. E em mais outro, foi direcionado de volta, em segurança. Sem esses sonhos, a história poderia ter sido outra. Mas José ouviu. José obedeceu. José foi sensível. A sensibilidade espiritual nos sonhos começa quando estamos rendidos durante o dia, porque o que você alimenta com seus olhos e ouvidos, acordado, continua agindo no seu sono. Você quer ter sonhos que vêm de Deus? Então viva de um jeito que Deus se sinta à vontade para te visitar enquanto você dorme. Simples assim. Não é sobre rituais, nem técnicas espirituais. É sobre relacionamento. Filho que anda com o pai ouve a voz do pai, até dormindo. E talvez agora você esteja se perguntando: mas como eu posso começar? Por onde começar? Eu te deixo aqui 12 conselhos práticos, baseados em tudo que falamos até aqui. Ore antes de dormir. Peça que Deus fale com você nos sonhos e proteja sua mente. Leia a palavra antes de deitar. Mesmo que seja um versículo, alimente sua alma. Repreenda qualquer influência maligna. Declare a autoridade do nome de Jesus. Peça perdão por pensamentos impuros ou atitudes do dia. Limpe o coração. Evite conteúdos espiritualmente pesados à noite. Isso contamina o subconsciente. Consagre seu quarto como território santo. Louve, ore, abençoe seu ambiente. Tenha um caderno de sonhos. Anote o que for marcante. Deus pode estar falando. Compartilhe sonhos com pessoas espiritualmente maduras. Receba discernimento. Não busque interpretação em fontes místicas. Espere em Deus e na sua palavra. Fuja da obsessão com sonhos. Viva no equilíbrio. Nem todo sonho tem peso eterno. Peça o dom de discernimento. O Espírito Santo dá sabedoria para entender o que é dele. Confie. Deus fala. Deus mostra. Deus revela. Ele quer te guiar com amor. Agora feche os olhos por um momento e imagine isso. Você deita com o coração em paz, a mente limpa, a alma leve. E enquanto você dorme, o céu se inclina. Um sussurro toca a tua alma. Uma imagem vem, uma palavra. E no sonho, o Pai te encontra. Sim, isso é para você. E amanhã, você acorda com clareza, com leveza, com uma frase que muda o rumo, com uma certeza que não estava ali antes. Isso é intimidade. Isso é direção. Isso é andar com Deus. Você está disposto a transformar seus sonhos em um lugar sagrado de encontro com Deus. Quando Deus mostra o que está escondido. Sabe aquele sonho estranho que parece fora de contexto? Aquela imagem que não sai da cabeça, mesmo depois de dias? Muitas vezes, é o Espírito Santo revelando algo escondido, algo que os olhos não viram, mas que o coração precisa enxergar. A palavra diz em Jeremias 33:3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem prazer em mostrar o que está escondido,
uma mentira encoberta, uma traição não percebida, um erro que você não quer admitir, um sentimento que você reprimiu, mas que está te adoecendo. Muitos cristãos têm sonhos com máscaras, espelhos quebrados, caminhos confusos. Outros veem pessoas conhecidas com atitudes estranhas. Esses sonhos não são para trazer medo, mas discernimento. Eles revelam o que está debaixo da superfície, mostram as intenções do coração, seu ou de outros. Mas atenção, não interprete sozinho. Ore, espere, peça confirmação. O Espírito Santo nunca acusa. Ele revela para curar, libertar e redirecionar. Quando Deus revela algo escondido, é porque Ele quer limpar o caminho, antes que você tropece. A batalha silenciosa que acontece à noite, já percebeu como muitos têm mais lutas espirituais enquanto dormem? Pesadelos, opressão, acordar cansado, paralisia do sono, vozes. É guerra espiritual. E ela não começa no sono. Ela apenas se manifesta ali. Efésios 6:12 nos lembra: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades. O inimigo sabe que quando você dorme, seu corpo descansa, mas o espírito continua ativo. É por isso que precisamos dormir armados, não com medo, mas com autoridade. Antes de dormir, declare a palavra. Cante louvores. Repreenda todo espírito contrário. Consagre seu descanso ao Senhor. O diabo tenta atacar enquanto você está vulnerável, mas quando você está coberto pela oração, ele encontra resistência. Quando há luz no seu espírito, as trevas não têm espaço. Essa batalha não é vencida com força, mas com fé, vigilância e santidade. Deus fala, mas você está ouvindo? Quantas vezes Deus já tentou te mostrar algo num sonho e você simplesmente ignorou? Ou disse, foi só coisa da minha cabeça? Não é falta de revelação, é falta de atenção. Jesus disse em Mateus 13:15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os ouvidos, e fecharam os olhos. A sensibilidade espiritual se desenvolve com prática, com obediência, com tempo na presença de Deus. Deus fala, mas muitas vezes você está ocupado demais, distraído demais, carnal demais, para ouvir. Como Deus vai te confiar visões se você despreza os sinais simples? Como Ele vai te revelar os próximos passos se você nem presta atenção quando Ele fala? Muitos dizem, mas eu não entendo meus sonhos. Mas nem tentam orar sobre eles, nem abrem a Bíblia, nem perguntam ao Senhor. Ouvir a Deus nos sonhos é como aprender um novo idioma. Requer interesse, esforço, constância. Está disposto a ouvir. Mesmo quando não entende de primeira, está disposto a guardar no coração, até que Deus te revele? Quando o sonho é para outra pessoa, essa parte é profunda. Deus nem sempre fala com você, só para você. Às vezes, Ele te dá um sonho para que você ore por alguém, ou para que você advirta com amor, ou simplesmente para que você interceda em silêncio. Isso é um nível mais profundo de comunhão. José, no Egito, interpretou sonhos de outros. Daniel também. Eles ouviram por outros, para que o plano de Deus se cumprisse. Você está preparado para sonhar com a dor do outro? Com o futuro de alguém? Com uma guerra que nem é sua, mas que Deus confiou a você em oração? Esse tipo de sonho exige maturidade. Não é para espalhar, é para orar. Não é para julgar, é para interceder. Às vezes, o sonho é para você se levantar de madrugada e clamar. Outras vezes, é para você ligar para alguém e dizer, ei, Deus me mostrou algo, e Ele quer que você saiba que não está sozinho. Deus está procurando intercessores sensíveis, pessoas que não dormem só para descansar, mas que entendem. Enquanto eu durmo, posso ouvir o céu e mudar a terra. O silêncio nos sonhos também é resposta. E se você disser, mas eu não sonho com nada, já orei, jejuei, busquei, e Deus não fala comigo nos sonhos.
deixa eu te lembrar algo precioso. O silêncio de Deus também é resposta. Às vezes, Deus cala para ensinar confiança. Outras vezes, para testar nossa fé. E muitas vezes, porque Ele já falou e está esperando sua obediência. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez você esteja sonhando menos, porque Deus quer te ensinar a ouvir durante o dia. Talvez Ele quer que você confie, sem precisar de visões. Ou talvez Ele está apenas esperando o momento certo. Não confunda o silêncio com ausência. O céu continua de olho em você. E quando for a hora, Ele vai falar. Pode ser num sonho, num sussurro, numa palavra que alguém diz, num versículo que salta da Bíblia. Enquanto isso, descanse. A fé que permanece no silêncio é a que resiste na tempestade. E quando você menos esperar, o céu vai se abrir enquanto você dorme. Quando o sonho é resposta de uma oração antiga, você já orou por algo e achou que Deus esqueceu? Talvez anos atrás, você fez uma oração chorando no escuro do seu quarto e com o tempo desistiu. Pensou que o céu não ouviu. Mas sabe o que é mais lindo? Deus não tem amnésia. Ele guarda cada clamor, cada lágrima, cada palavra. E às vezes, Ele responde anos depois, através de um sonho. Não porque se esqueceu, mas porque esperou o tempo certo. O salmista declarou em Salmos 56:8: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Há sonhos que carregam respostas antigas, chaves que destravam portas que você já nem batia mais, direções que você precisava, mas que só agora está pronto para receber. Já aconteceu com você? Sonhar com algo que parece do nada, mas quando acorda, percebe. Isso tem tudo a ver com aquela oração que eu fiz anos atrás. Deus não esqueceu, e Ele fala no tempo em que seu coração amadureceu para entender. O sonho que prepara para o futuro. Agora pense nisso com atenção. E se Deus estiver te mostrando algo que ainda vai acontecer? Algo que ainda não faz sentido? Porque ainda não aconteceu? Esse é o tipo de sonho que exige fé. Porque não confirma o presente, mas antecipa o futuro. José sonhou que os irmãos se curvariam a ele. Anos depois, no Egito, isso se cumpriu. Mas no início, ele foi rejeitado, vendido, esquecido. Gênesis 37:5 diz: Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Nem todo mundo vai entender o que Deus te mostra. Nem todos vão crer. Mas se o céu mostrou, vai se cumprir. Muitos sonhos vêm como avisos, confirmações ou até estratégias para dias que ainda virão. Uma mudança de cidade, uma missão ministerial, uma tempestade emocional que Deus já quer te preparar. Não ignore o que parece adiantado. Guarde, ore, anote, espere. O que hoje é mistério, amanhã será clareza. Quando o sonho é só o começo de algo maior, e aqui está uma das verdades mais poderosas sobre os sonhos de Deus. Eles nunca terminam no travesseiro. Um sonho de Deus sempre é o começo de algo maior. Uma resposta que abre perguntas, um sinal que exige obediência, um convite para caminhar mais perto. Atos 2:17 nos lembra: Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Sonhos são parte do derramar do espírito. São ferramentas de direção, correção, cura e ativação. Mas sabe o que o inimigo mais quer? Que você ignore, que você esqueça, que você pense que é só coisa da cabeça. Mas agora você sabe. Deus fala sim. Ele revela, alerta, consola, direciona. Ele escolheu você para sonhar com propósito. Então não durma como quem apenas quer descansar. Durma como quem sabe: Deus pode me visitar esta noite.
Ele pode me falar no silêncio, na imagem, na sensação. E quando isso acontecer, estarei pronto para ouvir, crer e obedecer. Se essa mensagem falou com você, se você entendeu que Deus está tentando te alcançar, até mesmo nos seus sonhos, não guarde isso só para você. Se inscreva agora no canal Sabedoria Divina e receba mais mensagens como essa, que fortalecem sua fé, revelam o coração de Deus e trazem luz para os dias escuros. E mais, compartilhe esse vídeo com alguém. Talvez aquela pessoa que vive dizendo: tive um sonho estranho hoje. Talvez alguém que está perdido, buscando direção. Deus pode usar você para ser a resposta de oração de outra pessoa. E lembre-se, a voz de Deus pode até vir em silêncio, mas quem aprende a ouvir nunca mais caminha no escuro. Fique na paz, que o Espírito Santo visite seus sonhos e revele o céu sobre sua vida.